O desembargador Leandro Paulsen, revisor da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, deixou expresso, ao final do seu voto pela condenação de Lula a 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso Triplex, que a pena deve ser imediatamente executada em caso de decisão unânime da Corte e se esgotados todos os recursos ainda cabíveis no âmbito da segunda instância. Paulsen seguiu integralmente o voto do relator do julgamento do petista, o desembargador João Pedro Gebran Neto, que inaugurou a sessão histórica com um voto de 3h30 pela condenação de Lula a 12 anos e 1 mês de cadeia. O terceiro magistrado, desembargador Victor Luiz dos Santos Laus, também votou pela mesma pena a Lula, levando a decisão à unanimidade. O TRF4 já dispõe de uma súmula que dispensa maior argumentação, anotou Paulsen ao apontar para a necessidade do cumprimento da pena em regime fechado imposta ao réu. O revisor observou: é de se dizer que essa turma passou a adotar o entendimento pela execução da pena a partir do exaurimento da segunda instância. E por que isto? Porque o exaurimento da segunda instância exauri também o juízo de culpabilidade, se o crime ocorreu ou não, quem são os seus autores, se houve ou não culpa. Portanto, os elementos necessários para uma condenação se exaurem na segunda instância. Ele pediu o cumprimento da súmula 122, do TRF4, que prevê a execução de pena de sentenciado. Essa turma adotou, antes mesmo da modificação do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a posição de que se tinha que dar início à sentença, independentemente da pertinência de recursos excepcionais. E excepcionais por quê? Porque embora possam funcionar como um instrumento de defesa, o recurso especial e o recurso extraordinário são recursos para a preservação do sistema, a preservação da lei federal, da Constituição da República e, por isso, não são dotados de efeitos suspensivos, destacou o magistrado. Determino, então, com fundamento na súmula 122, que assim que exaurida a segunda instância, que se oficie ao juízo de primeiro grau, Sérgio Moro, de Curitiba, para que dê, sim, início ao cumprimento da pena. Por meio de sua assessoria de imprensa, o TRF4 esclareceu o passo a passo de execução provisória da pena, em caso de julgamento criminal no segundo grau. Primeiro, quando a condenação é por unanimidade pela turma de julgamento, a execução se dá após o julgamento dos embargos de declaração pela própria turma, esgotando o julgamento de segunda instância. Segundo, quando o julgamento da turma não é unânime, a execução se dá após julgamento de embargos de declaração pela própria turma criminal e posterior julgamento de embargos infringentes pela 4ª sessão de julgamento, que reúne as duas turmas criminais do TRF4, 7ª e 8ª turmas. Terceiro, só então se esgota o julgamento de segundo grau. Quarto, nos dois casos a primeira instância é comunicada e promove a execução provisória da pena. Lembrando que esse ano tem eleições, e que não podemos eleger nenhum político citado, ou condenado. Na Operação Lava Jato temos que limpar esse país com o nosso voto. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa notícia, acione o sininho e se inscreva no canal. Um forte abraço e que Deus abençoe.